Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, começou a... Olá, queridos! Começou a aula. E a aula de hoje é sobre a Guerra Fria, continuação. Durante o período da Guerra Fria, na realidade, não se esperava que acontecesse guerras quentes, mas de fato aconteceu. Tivemos alguns conflitos na Ásia, conflitos bélicos armados que deixou o mundo sob grande tensão. Estaria sendo aquela guerra uma das guerras que seria a Terceira Guerra Mundial? Ou o mundo entraria numa hecatombe porque começava então uma guerra e essa guerra envolvia os dois sistemas ideológicos? Mas, graças a Deus, nada disso aconteceu. Mas aconteceram guerras que foram ceifadas muitas vidas, muitas perdas e também muita dor de cabeça. Bem, nesse processo de conflitos e revoluções, nós temos a Revolução Chinesa, que vai acontecer na virada da década de 40 para a década de 60, e que tem uma figura muito importante chamado Mao Tse-tung. Esse vai ser um líder de ferro e vai transformar a China em uma verdadeira potência. Isso preocupa muito os países capitalistas, que agora estavam com os seus olhares voltados para a Ásia. Esses olhares voltados para a Ásia, então se deu com também algumas questões próximo ali do Japão, como a Guerra da Coreia. A Coreia era um território que era ocupado pelo Japão, justamente desde o período da neocolonização. Depois, então, foi dividida, depois da guerra, foi dividida pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, fazendo a Coreia do Norte sendo de natureza socialista e a Coreia do Sul de natureza capitalista. Entretanto, o que vai acontecer é que, depois dessa divisão, a Coreia do Norte ela avançou militarmente contra a Coreia do Sul. E isso resultou num conflito entre eles. E logo teve então o dedo manipulador tanto dos Estados Unidos como da União Soviética. E foi um conflito muito dramático. Entretanto, as forças do Sul saíram vitoriosas e foi feito um novo acordo e cada um ficou com o seu. A Coreia do Sul continuou capitalista e a Coreia do Norte continuou socialista até os nossos dias, até o dia de hoje. Outro conflito, esse de natureza mais dramática, aconteceu no Vietnã. O Vietnã também era uma área de influência da China no século XIX e depois então passou para a França, e a França estava nesse domínio, até que, por ocasião da Segunda Guerra, o Japão passou a manipular aquele território. Como a guerra se deu e o Japão saiu derrotado, então o Japão perdeu o direito de dominar sobre aquele território. Com isso, os vietnamitas proclamaram a independência. E os franceses, que se achavam os seus antigos donos, seus antigos dominadores, não gostaram e implementaram um conflito. Esse conflito precisava, então, fazer uma divisão. Nesse conflito, a ideia era fazer uma divisão. E essa divisão seria mais ou menos a divisão que aconteceu na Coreia. A parte do norte ficaria com os socialistas e a parte do sul ficaria com os capitalistas. Entretanto, essa divisão não deu certo. A parte norte e a parte sul entraram em desentendimento. Depois, então, os Estados Unidos entrou para fazer a defesa, os franceses foram derrotados. A Rússia entrou em defesa também do seu lado, e esse conflito foi crescendo cada vez mais. E é interessante que os Estados Unidos gastou muito dinheiro e mandou muitos homens para o Vietnã. E é de se lembrar que ficou até muito conhecido, várias músicas foram feitas sobre essa guerra,
muita gente ficava triste porque os Estados Unidos estavam investindo na guerra do Vietnã. E uma das músicas que chama muita atenção é aquela que diz assim, que conta a história de um jovem. A música diz que ele era um garoto, como qualquer outro da idade, que amava os Beatles, Rolling Stone, mas ele foi mandado para o Vietnã. E isso ilustra, na realidade, o sentimento dos americanos contra a presença dos Estados Unidos nessa guerra. Entretanto, os Estados Unidos mandou para lá mais de 500 mil jovens e, infelizmente, para os Estados Unidos, ele perdeu essa guerra. Perdeu porque era uma guerra muito bem preparada pelos assim chamados Vietcong, que eram os vietnamitas socialistas. E então eles conseguiram surpreender os americanos e tinham várias táticas de guerra interessantes. Muitos deles se disfarçavam com uma espécie de camada camuflada de plantas e etc. E eram, os exércitos americanos eram surpreendidos com as chegadas dos Vietcong. E isso fez com que os norte-americanos não tivessem mais apoio nem mesmo dos vietnamitas, que eram considerados capitalistas, e os Estados Unidos teve que se retirar e se retirou derrotado do Vietnã. Isso deu muito o que falar no mundo inteiro. Bem, tirando o foco dos conflitos na Ásia, precisamos também notar que essa era uma época também de grande movimento social. Então haviam movimentos de contestações e protestos espalhados pelo mundo inteiro e de maneira especial nos Estados Unidos. E um dos movimentos que ficou muito conhecido nessa época foi o movimento contra o racismo, o movimento negro. E esses movimentos, eles surgiram em decorrência justamente de uns movimentos racistas chamados Ku Klux Klan nos Estados Unidos, promoverem então dificuldade para o deslocamento, para a vida dos negros, especialmente do sul dos Estados Unidos. E era proibido, por exemplo, que o negro viajasse no mesmo ônibus que o branco, era proibido que entrasse no mesmo recinto de comércio, era proibido até fazer parte de determinados serviços militar. Então havia muitas restrições e isso levou ao surgimento do movimento negro contra essa situação. E esses movimentos negros eles foram por duas vertentes, uma vertente pacífica e uma vertente mais violenta. A vertente pacífica, nós podemos chamar a atenção de um indivíduo que chegou a ser prêmio Nobel, pastor da Igreja Batista e que tinha sermões memoráveis. Seu nome, Martin Luther King. Ficou muito lembrado com um sermão que ele disse, eu tenho um sonho. E no seu sonho, ele dizia que esperava um lugar onde pretos e brancos pudessem caminhar unidos. E realmente era um grande sonho. Mas, mesmo assim, Martin Luther King fazia protestos e sermões com respeito ao combate ao racismo. E foi assassinado, alvejado por uma bala, assassinado cruelmente. Do outro lado, tinham aqueles que não concordavam com esse tipo de trabalho pacífico que fazia o pastor King. E um dos que se destacou foi o Malcolm X, que a gente chama de Malcolm X. Malcolm tinha a ideia de um enfrentamento, se possível, violento. E nesse interim surgiu um grupo chamado Pantera Negra, que de fato fez muitos movimentos violentos nos Estados Unidos em busca do combate ao racismo. Mas não só nos Estados Unidos aconteceu esses tipos de movimento. Inclusive no Brasil acontecia também esse tipo de movimento. Era muito comum nas décadas de 50, 60 aparecer então no Brasil alguma coisa semelhante. Na década de 60, por exemplo, eu que vivi a década de 60, eu nasci na década de 60, presenciei algumas coisas no Brasil e era muito comum, considerando também a questão do Black Power, que está relacionado também com os Pantera Negra, os negros andavam com aqueles cabelos altos e então faziam um movimento de protesto. Inclusive, esses movimentos aqui na Bahia, em Salvador, tiveram ligação direta com movimentos carnavalescos. O bloco, por exemplo, Ilê Aie, é um bloco que foi preso, inclusive porque durante o período de Guerra Fria no mundo, no Brasil, nós estávamos com o período do regime militar. E o Ilê Aie foi um bloco que começou com o nome de
poder negro. Por causa disso levantou suspeita que não seria então um movimento socialista, alguma coisa desse tipo, e houve muito racismo, eles foram presos. Na realidade, a ideia era ter um bloco que somente negro participasse, porque haviam vários blocos carnavalescos que só participavam brancos, inclusive os chamados coruja, internacionais. Então esse bloco, chamado então um bloco afro, de origem africana, então era para participar somente negro, então veio com esse nome de Poder Negro. Por isso então vovô e os que foram fundadores do bloco foram presos, foram interrogados e resolveram mudar o nome do bloco, ironicamente, para outro nome chamado Ileaie, que na realidade, por despercebido, por a autoridade não saber falar iorubá, deixou então o bloco como não uma coisa ofensiva, mas se eles soubessem que a tradução de Ileaie significava mundo negro, então eles não teriam também permitido. Então foi uma espécie de ironia. Esses movimentos aconteciam em todo o mundo e era uma forma de protesto. A Guerra Fria continua, mas nós vamos ficar até somente a década de 60 e depois então nós vamos ver como foi o desfecho da Guerra Fria, como essa Guerra Fria terminou. Forte abraço e até o próximo encontro.